Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 15. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 32, o final do capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Pai querido, obrigado pela oportunidade de novo estarmos em tua casa ouvindo a tua palavra. É uma grande oportunidade para nós ouvir a tua voz. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradá-lo, e diz também que a origem da fé é ouvir a pregação da tua palavra. Fé vem pelo ouvir da pregação. E essa noite, Pai, nós queremos ouvir de fato a tua voz. Nenhum de nós está aqui para ouvir doutrinas humanas, filosofias baseadas em princípios desse mundo. Nosso desejo, nosso anseio é ouvir a palavra de Deus ministrada pelo Espírito Santo aos nossos corações, trazendo conhecimento, quebrando as barreiras de entendimento, quebrando as distrações e falando conosco aquilo que precisamos ouvir essa noite. E que assim aconteça, Pai. Para isso eu também entrego a minha vida em tuas mãos e peço nessa hora a tua unção, o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar de acordo com a tua vontade, debaixo da tua direção, porque sem esta unção eu nada tenho a falar aos meus irmãos. Dá-me a unção, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este é um texto também bastante conhecido. Muitas pessoas conhecem a parábola que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo.
Talvez até quem não seja cristão já tenha lido, já tenha ouvido, conheça alguma coisa a respeito desse texto que nós acabamos de ler na Bíblia. Mas, embora pessoas possam pensar de formas bem diferentes, né, sobre o significado dessa história contada por Jesus, desta parábola, na verdade eu olho para esta parábola como uma das maiores ilustrações que o próprio Senhor Jesus, isto saiu da sua boca, Ele mesmo está nos ensinando, através de uma parábola, uma das maiores ilustrações a respeito da salvação, irmãos. A respeito do amor de Deus que está envolvido na salvação do ser humano pecador e caído. O que Jesus ilustra com esta história é como se dá a salvação de uma pessoa. É a história de um pai com 2 filhos, com comportamentos distintos, mas a história se centraliza na atitude daquele que sai de casa e que gasta todos os seus bens. Mas no desenrolar da história, o que Jesus está exemplificando é como pode alguém pecador e distante ser salvo, trazido de volta, restaurado, e assim o Senhor faz na vida de muita gente, assim Ele fez na vida de muitos que estão aqui essa noite. Então é uma ilustração viva a respeito de como é o coração de Deus, a respeito da maneira como Deus enxerga as coisas e como Ele é capaz de amar aquele que está caído e aquele que está revoltado contra Ele. E é importante a gente entender isso, porque esta é a salvação na visão de Deus, na visão do Salvador. Muitas vezes nós falamos sobre salvação. A igreja prega a salvação. As pessoas falam sobre salvação. Mas com que aspecto? Com que visão? Essa é a visão de Jesus sobre salvação. Então é importante a gente conhecer isso para até a gente ter uma ideia melhor a respeito de salvação. Porque se você for falar de salvação para alguém, de que maneira você vai falar de salvação? O que é necessário alguém fazer para ser salvo? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. O que eu faço para ser salvo? Uma vez até perguntaram isso para Jesus. Como nós podemos responder essa pergunta, esse questionamento, sem saber o que Jesus pensa a respeito de salvação? Então, muitas vezes, as pessoas até respondem errado. As pessoas têm ideias erradas, até igrejas têm ideias erradas a respeito de salvação. E colocam uma série de requisitos para que alguém possa ser salvo. Colocam uma série de passos e etapas e coisas que precisam ser feitas para que a salvação se manifeste. Esquecem-se eles de que a salvação é uma obra de Deus. É uma obra pensada e concebida por Deus, que é o autor da salvação. E tudo que Jesus está nos ensinando nos mostra como Deus encara a realidade do pecado do homem, porque diz a Bíblia, todos pecaram igualmente. E todos são igualmente carentes da glória de Deus. Então esta situação une a toda a humanidade pecadora. E Deus faz algo para salvar. E é isso que Jesus está ilustrando aqui nesse texto que ele contou há tanto tempo atrás. Então, algumas coisas são mostradas, não só na parábola que começa no versículo 11, mas se você ler os versículos anteriores, no próprio capítulo 15, Jesus conta outras pequenas parábolas a respeito do mesmo assunto, a respeito do amor de Deus pelo pecador, de como Deus se alegra com o arrependimento, de como Deus se regozija com o retorno, com o reconhecimento daquele que errou, como Deus ama e por causa disto Ele salva. Você deve conhecer um versículo conhecido, famoso na Bíblia, João 3,16. O que diz lá? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual a motivação para a salvação? O amor. De tal maneira
de tal maneira que os pecados são esquecidos, que os pecados são apagados e que uma nova oportunidade de vida é dada àquele que se arrepende e volta e reconhece. É assim que opera a salvação. E esse texto mostra esta alegria de Deus, com arrependimento, com a reconciliação. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele fala do pai, ele fala de filhos. O pai, nesta parábola, representa Deus, a quem também chamamos de pai. E ele é o pai ilustrado aqui. E a ideia que Jesus passa de Deus com esta parábola é uma ideia muito conflitante, até para os padrões da época. Porque a ideia que o próprio judeu tinha de Deus, e que muitas pessoas ainda hoje têm de Deus, é de alguém severo, carrancudo, né, sentado num trono, jogando raios e fazendo algumas coisas estranhas. Muitos têm uma ideia de Deus dessa forma, não é? E Jesus coloca aqui um retrato de Deus completamente diferente. O pai daqui, não esqueça, o pai desta parábola representa Deus. Em outras palavras, o próprio Senhor Jesus, porque ele é Deus, eu e o Pai somos um, diz ele em João 10:30. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Quem ele está ilustrando com esta parábola na figura do Pai é ele próprio, é o Pai. É Deus que está sendo retratado com esse comportamento nessa parábola. E esse filho, que resolve um dia deixar tudo, deixar o pai, esse filho representa o homem pecador, o homem que foi criado por Deus, porque todos aqui foram criados por Deus, concorda? Por pior que seja uma pessoa, ela foi criada por Deus, ela é criação de Deus. Então, no princípio, ao ser criada, o sopro de Deus agiu na sua vida, mas, por causa do pecado, ela se afastou de Deus. Ela deixou a casa e o convívio do Pai e viveu de acordo com os seus princípios, com os seus desejos. Assim o homem tem vivido desde o pecado. Desde o primeiro pecado de Adão e Eva, o homem tem vivido dessa maneira, escolhendo o seu caminho e indo cada vez mais para longe de Deus, fazendo escolhas erradas na sua vida e sofrendo as consequências dessas escolhas. Então, o filho que deixa a casa do pai é a história de todos nós, que um dia, pecadores, afastados de Deus, vivendo para os próprios prazeres, segundo nossos próprios pensamentos, vivíamos a vida de forma descompromissada, da maneira que desejávamos, longes e cada vez mais longes da presença do Pai, que foi aquele que nos criou. E esse filho deixou o pai. É como o homem que deixa Deus e que resolve viver a sua vida. É a história da minha vida, é a história da sua vida, é a história de todos os seres humanos que se afastam de Deus e que vivem cada vez mais distantes de Deus. Mas Jesus, contando a história, fala da reação do pai ao receber de volta esse filho que fugiu. Esse filho que viveu de acordo com a sua cabeça, que gastou tudo que recebeu de bom do próprio pai. Ele conta de que maneira o pai recebe esse filho de volta. E a maneira ilustrada aqui é uma das coisas mais lindas, porque o pai o recebe com alegria, o pai o recebe com a disposição de restaurá-lo, de trazê-lo e não fazer nenhuma diferença com relação a ele, e não lembrar dos seus erros e dos seus pecados e da vida que ele viveu até aquele dia. Então, a alegria de Deus é retratada na alegria do Pai. Quando vê de volta seu filho voltando e o recebe com toda a alegria para reconciliá-lo dentro de sua casa, da mesma maneira que ele poderia ter desfrutado desde o início da sua vida. Então, a alegria de Deus, segundo o texto que Jesus nos contou, ela só é completa mesmo na reconciliação. O prazer de Deus está na salvação. O prazer de Deus não está na perdição, não está na condenação daquele que se afasta.
Embora aquele que se afasta e segue o seu caminho longe do Pai, o destino que lhe espera é o mal. O destino que lhe espera é a perdição e eterna. Mas não há nenhum prazer em Deus nisso. O que o texto mostra e ilustra para nós é que o prazer de Deus está na volta. O prazer de Deus está no reencontro, enquanto aquela pessoa volta o reconhecendo como Pai e reconhecendo a sua necessidade dele. Então é assim que Jesus apresenta Deus e apresenta a salvação. Só que quando nós comparamos esta visão de Jesus, esta apresentação de Jesus, com o nosso senso de justiça, a gente acha isso meio estranho, não é? Vamos falar aqui sinceramente, para o nosso senso de justiça, o senso de justiça humano, as justiças humanas, elas não combinam muito com essa atitude aqui. Então, eu creio que Jesus chocou muita gente quando contou essa parábola. Chocou os religiosos da época que estavam ouvindo ele falar, que tinham uma visão de Deus completamente diferente daquela que ele estava aqui apresentando. Porque quando olhamos para a nossa justiça, percebemos que isso que o Pai faz não parece muito justo, não parece muito correto. Como receber de volta este responsável que, por sua própria conta e vontade, escolheu viver assim e gastou, e esbanjou, e jogou fora tudo aquilo que levou do próprio Pai? Como acolhê-lo novamente sem dar pelo menos um castigo, uma boa surra, que tal? Hein? Seria esse o princípio da nossa justiça. Concorda comigo, irmão? A nossa justiça, a justiça humana, ela é completamente diferente da justiça de Deus. E é por isso que muita gente não entende a salvação. É por isso que muita gente tem dificuldade em entender o amor de Deus. O amor de Deus não é um amor bobo, como alguém pode pensar. Deus consegue ser amor e, ao mesmo tempo, justiça. Deus consegue ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos dificuldades em entender isso. Deus não é bobo quando ama, mas Ele ama. E a motivação da salvação é exatamente esse amor. Mas como as nossas justiças são muito diferentes das justiças de Deus, a gente tem dificuldade em entender esse amor. A gente fica até achando que alguém pode abusar desse amor, porque o filho abusou, né? Abusou de tudo que ele podia abusar, mas é recebido e restaurado dessa forma. Então, esse entendimento do amor de Deus e da justiça de Deus requer que, em primeiro lugar, para entender salvação, a gente coloque a nossa justiça de lado. E, inclusive, a Bíblia diz, um versículo muito forte lá em Isaías, que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Você já leu esse versículo? A Bíblia está dizendo que as nossas humanas justiças diante de Deus são como trapos imundos para serem lançados fora. Nenhuma justiça humana é justa o suficiente. Nenhuma justiça humana é correta o suficiente. Então, para entender salvação, a primeira coisa que eu tenho que jogar fora é a minha justiça. O meu senso de justiça muitas vezes me afasta do amor de Deus, porque ele se opõe ao amor de Deus. Ele me distancia do amor de Deus. Então, a primeira coisa que se estabelece é que eu preciso jogar fora esses trapos de imundícia que eu chamo de justiça, as minhas ideias, os meus conceitos, não é? Porque eu sou muito inteligente, eu sou muito preparado, e isso é o que afasta muita gente de Deus. Das coisas simples de Deus, como essa que Jesus está contando. De uma aparência de Deus como um pai de amor, de misericórdia, que nem o próprio judeu estava acostumado com essa visão. E muitas pessoas hoje não conseguem entender Deus dessa forma. Mas a lição que Jesus nos dá nesse texto é exatamente essa. As lições de Jesus sobre o amor de Deus. As lições de Jesus sobre o caráter de Deus. Sobre a justiça de Deus. Sobre a forma de Deus agir na hora da salvação humana. Então eu quero ler com você essa história para que a gente consiga entender a essência do coração de Deus. É difícil isso, mas é isso que era o objetivo de Jesus. Rasgar o coração de Deus, para que a gente possa entender
e olhar segundo o olhar de Deus e entender a salvação da forma como Deus quer explicar para nós. Na história que Jesus contou aqui para nós, ele nos dá uma grande lição de amor. Na verdade, toda a história é uma grande lição de amor, porque no versículo 11 diz assim: certo homem tinha 2 filhos. E esses 2 filhos tinham atitudes completamente diferentes um do outro. Atitude, comportamento, escolha, completamente distintas. 2 filhos do mesmo pai, diga-se de passagem, mas, como nós sabemos, né? Irmãos podem ser completamente diferentes uns dos outros. Você já teve essa experiência aí? Seu irmão é muito diferente de você? Isso acontece, né? São filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas de repente têm comportamentos completamente distintos. E aqui está um caso que Jesus está nos contando sobre isso, né? Isso nos coloca na posição de contextualizar a passagem, entendendo que é uma parábola e que Jesus está simbolicamente falando verdades. E a primeira verdade simbólica é que esse pai é Deus. Todas as criaturas que existem no mundo foram criadas por Deus. Então, todos nós somos criaturas oriundas da mesma fonte criadora, chamada Deus. Nós somos esses irmãos. E somos muito diferentes uns dos outros aqui. Temos ideias, pensamentos, preferências, bem distintas, apesar de termos a mesma fonte criadora. Concorda comigo? Esses irmãos representam toda a humanidade da maneira que a gente conhece, não é? E, como nós, que viemos de Deus, estão aqui 2 irmãos. Mas um dos irmãos toma o caminho para longe de Deus. Como muitos hoje tomam esse caminho. Na verdade, as pessoas já nascem mal encaminhadas. Por causa do pecado original, o homem já nasce com a tendência ao afastamento. Não nasce com a tendência de voltar, mas nasce com a tendência de ir cada vez mais longe, fazendo a sua história de acordo com seus próprios pensamentos. E aqui, nesse filho que está deixando o pai, nós encontramos um exemplo assim, vendo que apesar de todos serem de Deus, alguns vão se afastar cada vez mais e vão cada vez mais para longe, como aconteceu com esse rapaz. O versículo 12 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. A Bíblia diz que um belo dia esse filho mais novo chega para o pai e ousadamente, diga-se de passagem, né, pede a parte que lhe cabe. Já começa estranha essa história para mim, que se eu sou o pai, dou-lhe uma bifa. Você sabe que te cabe é um tapa. Não morri ainda, como é que você quer a parte? Concorda comigo? Herança só depois que morre, né, irmão? Antes de morrer, o cara já quer me levar os bens? Está precisando de uma surra, né? Mas Deus não é como eu, graças a Deus. Fala, graças a Deus. Graças a Deus que Deus não é como eu. Eu é que estou tentando ficar parecido com Deus, está entendendo? Porque as nossas justiças já começam a conflitar a partir daí. Já começa a dizer, que negócio é esse, levar os bens? Nem morreu? Mas Deus é tão liberal. Deus é tão liberal que Ele pede, Deus dá. Você quer? Toma. É contigo. Está aí. Assim, esse texto exemplifica para nós a liberdade de arbítrio. Embora a palavra livre-arbítrio não exista na Bíblia, ela é implícita em textos como esse. Porque temos a liberdade. E Deus nos dá e incentiva essa liberdade. O problema é que usamos mal a liberdade que temos, né? Estamos escolhendo um caminho terrível, terrível. Mas a liberdade é permitida por Deus. E se alguém reclamar dela, porque muita gente reclama disso, né? Porque Deus permite que o mal aconteça, porque Deus permite que as coisas ruins aconteçam. Exatamente porque permite as escolhas. Se Deus vai impedir as consequências, Ele precisa alterar as escolhas. E aí não existe liberdade. E aí todos nós seríamos como robôs, né?
pré-programados para fazer alguma coisa. Então é preciso pensar nisso, esse fato, do filho mais novo chegar para o pai e pedir sua parte e prontamente recebê-la. Prontamente o pai calculou que lhe era direito, que seria direito quando ele morresse, e simplesmente entregou para ele. Ele, de posse daqueles bens que o pai lhe deu, recebeu do pai. Assim Deus faz com a vida de todo mundo, investe na gente, nos deu vida, vida para ser bem vivida. Amém? Só que muitas pessoas escolhem viver uma vida miserável, mas a escolha é sua. A vida é o bem maior, a vida é o bem supremo. Deus te deu, mas você escolhe o que quer fazer com ela. Ele recebeu bens do Pai, bens maravilhosos, bens abundantes, bens suficientes para viver bem para o resto de sua vida. Só que não há vida longe do Pai. E isso o texto também vai ensinar para a gente. Então, no versículo 13, a palavra diz que, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Veja, ele quando recebe os bens do pai, pelo versículo 13, a ideia que dá é que ele ainda ficou alguns dias com o pai, com os bens e com o pai. Mas passados alguns dias, ele então resolve ir embora. Por que não ficou? Com os bens e com o pai. Por que não permaneceu? Mas a escolha é livre. Passados alguns dias, ele disse: pai, tchau, estou indo. Estou indo e ninguém vai me impedir. O pai disse: tá bom, você é livre. Você é livre para escolher o que faz da sua vida. Você é livre para decidir o que faz com os bens que eu te dei, com as bênçãos que eu coloquei sobre suas mãos desde o seu nascimento. Você é livre para decidir o seu destino. E assim, não passados muitos dias, ele vai para uma terra distante. E lá o que acontece? Diz o verso 13, dissipou os seus bens vivendo dissolutamente. Foi para a galera, né, como se diz aí. Fez o que podia e o que não podia. Fez o que quis. Bens em abundância. Irmãos, nunca há dinheiro bastante para alguém que quer gastar. Sabia disso? Nunca há dinheiro suficiente para alguém que quer gastar. E ali estava alguém que queria gastar. E ali ele gastou com uma vida dissoluta de tudo que é tipo de coisa e perversidade que você possa imaginar. Ele dissipou todos os bens que recebeu do pai. O verso 14 continua dizendo, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Começou a apertar o negócio. O próprio país onde ele estava teve fome. Quem tinha dinheiro ainda conseguia alguma coisa, mas quem não tinha, tinha gasto tudo, a fome ainda fica pior. Então, ele vai experimentar algo que ele nunca experimentou na sua vida. Fome. Vontade de comer alguma coisa e não ter o que comer. Vontade de saciar um instinto praticamente natural e não ter como realizar isso. Ele vai experimentar a necessidade. Depois desse regalo todo, das festas, das brincadeiras, dos gastos, dos esbanjamentos, ele vai experimentar a falta, a vontade de ter e não poder. Não é a vida de muita gente? Não é a vida que muitos têm levado? Cada vez mais longe do Pai, gastando os bens que por natureza receberam, a vida preciosa que foi dada por Deus, gasta da maneira que a pessoa quer. Até que chega uma hora que não tem mais o que gastar. Até que chega uma hora que não tem mais o que consumir. E aí vem a fome, vem a necessidade, vem a falta. E, como diz a Bíblia, irmãos, um abismo chama outro abismo. E a pessoa vai de mal a pior. Quem escolhe um caminho descendente desce cada vez mais, até chegar ao fundo do poço.
E foi a experiência deste rapaz. Versículo 15 diz: então, ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Eu fico imaginando Jesus contando a história, eu me coloco lá naquela época, um monte de judeu em volta dele, querendo ouvir alguma coisa, alguns querendo debochar, alguns querendo contestar, há muita gente querendo ouvir, judeus, todos eles. E ele conta uma história, e agora é uma história chocante, sabe? Você conhece aquelas histórias chocantes? E você ouve e fica, não é possível. Deve ter sido assim. Quando Jesus falou isso aqui que está no verso 15, todo mundo deve ter dito, não é possível. Porque um judeu não pode se aproximar de um porco. Um judeu não pode criar porcos. Um judeu não pode comer porcos. Que dirá estar junto com um porco. Havia prescrições bíblicas que, se um judeu tivesse contato com um porco, ele tinha que passar por um ritual de purificação. E aqui Jesus diz que esse homem faminto vai se associar com um dos moradores daquela cidade, e este vai dar a ele um emprego que é cuidar dos porcos. Mas não quer dizer que ele vai ter comida, ele vai ter emprego. E normalmente o emprego é assim, você começa, trabalha um mês, depois recebe, concorda? Você não começa recebendo. Se você já está com fome, você só vai matar a fome daqui a 30 dias, é legal isso? Mas é assim que funciona, né? Então ele recebe o trabalho indigno para um judeu de cuidar de um porco. E ali ele vê os porcos comendo. E ele não está comendo nada. Mas ele tem que dar comida para os porcos. Então, versículo número 16 diz, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem isso ele podia. Ele tinha que dar para o porco, ver o porco satisfeito, e ele com a fome danada. A gente pode dizer que ele chegou ao fundo do poço. Ele chegou ao estado mais calamitoso de miséria que alguém poderia chegar naquele contexto no qual Jesus estava falando. Para um judeu, cuidando de porcos, querendo comer a comida dos porcos, e nem isto alguém lhe permitia fazer, porque era do porco, não era dele. Veja só a situação em que chegou esse homem. Trazendo para a nossa realidade, irmãos, quantas pessoas andam por esse mesmo caminho? Para longe do Pai, cada vez mais, para longe de Deus, não querem saber dele, ignoram que a vida que tem foi dada por Deus, acham que pertence a elas. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não é o que muita gente diz por aí? Não é o que muitas pessoas afirmam? Esquecem que a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus, tem que ser bem usada e bem gasta. E gastam a sua vida fazendo o que querem e bem entendem e vivendo dissolutamente da maneira que desejam. E alguns terminam desta forma, no fundo do poço. Na mais profunda miséria e degradação e humilhação humana, se encontram exatamente como esse rapaz nessa hora. Mas aí o inesperado acontece, irmãos. O versículo 17 diz assim, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Nesse momento ele lembra que ele tinha um pai. Até ali ele não lembrou. Concorda, irmão? Enquanto ele estava lá gastando com as prostitutas, ele não lembrou que ele tinha um pai. Enquanto ele estava pagando rodada de bebida para todo mundo, e investindo pesado na jogatina, ele não lembrou que ele tinha um pai. Concorda? Ele nem lembrava da existência de um pai, mas agora ele está querendo comer com os porcos e nem isso estão deixando. Mas, graças a Deus, acontece algo com ele. A Bíblia diz que ele cai em si mesmo. Ele cai para dentro, em si. E aí ele lembra, espera aí, eu tenho pai. E meu pai tem servos, tem trabalhadores. E olha, eu acho que o pior trabalhador do meu pai está melhor do que eu. O mais humilde dos trabalhadores do meu pai come bem, porque na casa do meu pai tem fartura. Mas eu estou aqui nessa situação deplorável. E, queridos, esse, especificamente, verso 17, é o momento da conversão ilustrada por Jesus. Conversão não é outra coisa senão cair em si mesmo.
Enquanto isto não acontecer com o ser humano, não há conversão. Ele pode até entrar para a igreja, ele pode até frequentar os cultos, ele pode até ter uma vida religiosa, mas enquanto não cair em si, não perceber a própria miséria, não há salvação. O processo de salvação na vida desse homem acontece quando ele cai em si. Quando ele olha para dentro dele mesmo e percebe o seu real estado de miséria. Não há conversão sem a percepção do estado de miséria. Ninguém se converte como consequência de boas ações na vida. Eu sou uma pessoa legal, eu acho que eu vou entrar para a igreja, porque a igreja é um lugar legal, tal, as pessoas lá são santas, eu vou entrar para a igreja, que é meu lugar, já que eu sou santo, meu lugar é a igreja. É assim que funciona? Não funciona. Não é assim que funciona. Só há conversão quando alguém se reconhece pecador. Só há conversão quando alguém se reconhece miserável. Quando alguém reconhece a própria miséria. Enquanto o homem, por sua justiça imunda, se acha alguma coisa, ele não pode ser salvo. Ele pode ser até bonzinho, mas não será salvo. Porque ele ainda confia na sua própria justiça. Ele ainda olha para dentro de si mesmo e se acha uma pessoa boa. Ele ainda olha para dentro de si mesmo e se aprova em coisas que pratica. Ele ainda se acha bom, correto, justo. E aí não há salvação. Jesus mesmo disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não veio buscar e salvar o mais ou menos. Não veio buscar e salvar o bonzinho, mas o perdido. Perdido como esse e como tantos outros que a gente conhece e que um dia fomos. Iludidos com respeito a nós mesmos, com a nossa vida, com as nossas escolhas, até o dia que percebemos. E por melhor pessoas que a gente seja, nós somos miseráveis. E precisamos, somos carentes de Deus, aí caímos em si. E percebemos que a vida que escolhemos não é a vida que Deus escolheu para nós. E aí quando caímos em si, a conversão. Só há conversão quando eu reconheço que sou um miserável. E por que eu sou um miserável? Porque eu sou um pecador. E um pecado ofende a Deus, então eu preciso reconhecer isso. Ninguém se converte de outra maneira. Não existe conversão por interesse. A tua vida está ruim, vai para a igreja, você começa a ver os cultos e Deus vai te abençoar. Aí você vira da igreja. Isso não é conversão. Conversão é você entender que você é um miserável, um pecador e reconhecer isso diante de Deus e diante dos homens. Reconhecer. Eu preciso de Deus. A minha justiça não é nada, os meus pensamentos são imundos. Eu preciso da graça, eu preciso do amor. Eu preciso dessa misericórdia. Porque eu, se continuar vivendo como eu vivo, eu estou rumando para cada vez mais longe de Deus e para a morte. E aquele jovem viu isso naquela hora. E aí a Bíblia diz que ele cai em si. E aí eu vejo, é a hora da conversão. Só há conversão quando você cai em si. Por isso, conversão não é produzida por ninguém. Conversão não é produzida por um discurso bonito de um pastor. Conversão não é produzida por uma explanação excelente da Bíblia. Conversão é produto do Espírito Santo, que toca no coração da pessoa, claro, usando a palavra, para convencê-la, como a Bíblia diz, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo toca para convencê-la de que ela é uma miserável, de que ela está perdida comendo com porcos, embora ela não perceba. E aí você diz, mas eu não estou comendo com porcos. Será que não? Muita gente que come em banquetes não percebe que ao seu lado estão porcos. O fundo do poço não é necessariamente uma miséria financeira ou espiritual. Eu conheço gente rica que é miserável. Eu conheço gente com muito dinheiro, mas que tem uma vida miserável. Então, o fundo do poço não é simplesmente a ausência de bens e a falta de esperança em coisas materiais. Mas o fundo do poço é você perceber que mesmo tendo todos os bens e frequentando os melhores banquetes do mundo, você é um miserável pecador que precisa de Deus. E aí você cai em si e se rende e recebe o amor de Deus, como aconteceu com esse jovem e a Bíblia ilustra para nós. E aí, por causa desse convencimento, por isso a salvação
é obra do Espírito Santo, que inicia com o convencimento, o Espírito Santo o convenceu, ele cai em si, percebe a miséria, e isto faz ele tomar uma atitude. É sempre assim. É uma obra do Espírito Santo e uma atitude em contrapartida nossa. Ninguém se salva por atitude. Ninguém se salva por si mesmo. Por isso, salvação é algo que nos é dado. Não é conquistado, nem comprado, nem merecido. Mas requer uma atitude. Qual atitude? O reconhecimento. O Espírito Santo tocou, revelou, ele caiu em si, e aí ele tomou uma atitude. É o que nos dizem os 2 versículos seguintes. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Uma atitude nasceu no coração dele, pelo convencimento do Espírito Santo, por ter caído em si e enxergado a própria miséria, isto lhe move a uma ação. Então ele diz, eu vou me levantar e eu vou até o meu pai, e quando eu chegar no pai, eu vou confessar a ele que eu sou indigno. Eu nunca vi ninguém ser salvo dizendo para Deus, Senhor, o Senhor tem mais que me salvar, porque eu sou uma pessoa muito boa, sabe? O Senhor tem mais que me deixar entrar no céu, porque eu mereço. Ninguém merece. Ninguém merece. Mas o que ele faz é reconhecer e dizer e planejar, dizer ao Pai, Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno mais de ter o teu nome, mas se o Senhor me tratar como um funcionário, já está bom para mim. Então, o convencimento leva a uma atitude, reconhecendo o pecado. Sou indigno. Enquanto o homem acha que é digno, ele não se converte. O homem só se converte quando percebe que é indigno. Se fosse diferente, irmãos, conversão, como alguns pensam, é só para gente que está no pecado, né? Conversão é só para aquelas pessoas drogadas, só para aquelas pessoas viciadas, essas miseráveis que se convertem. Conversão é para todo mundo, irmãos. Porque todos pecaram e carecem de Deus. Até aqueles que estão com a vida tranquila e mansa, mas longe de Deus. Vivendo e sendo controlados pelos seus pecados e por sua mente perniciosa, desassociada dos princípios de Deus, por sua justiça, por seu senso de justiça imundo. Eu já disse aqui várias vezes, eu não sou ex-nada, irmãos. Eu nunca me droguei, eu nunca fui viciado em nada, nunca tive nada, eu era um bom menino, não fazia pipi na cama. Lembram do carequinha? Assim eu era, mas eu era miserável espiritualmente. Pelas minhas ideias a respeito de mim mesmo, pelo que eu achava a respeito de mim mesmo. E eu só me converti quando eu caí em si, e quando eu vi que todas as minhas justiças eram como trapos de imundícia, e que tudo aquilo que eu dava valor, na verdade, não tinha valor, e que eu precisava de Deus para ser salvo, e para isso precisava confessar a Ele, concordar com Ele a respeito do que Ele já sabia sobre mim. A grande questão da salvação é que pessoas não querem concordar com Deus sobre o que Deus já sabe. Quem vai enganar Deus? Nós conseguimos enganar as pessoas, mas não conseguimos enganar Deus. Confessar é concordar com Deus sobre o que Ele já sabe de você. Quando você confessa, você não conta uma novidade para Deus, Ele já sabe. Quando o filho volta para o pai e diz, pai, pequei, ele já sabe que ele pecou. Ele já sabe o que ele fez com o dinheiro, ele já sabe, está na cara dele a situação dele. Está na cara dele o que ele está vivendo. Então, conversão passa por decisão, por atitude, por reconhecimento do pecado, irmãos. E esse reconhecimento produz uma ação. No versículo 20 está escrito, levantando-se, foi para o seu pai. Primeiro ele pensa, eu vou levantar e vou. Aí ele está se convencendo do pecado. Está se convencendo da miséria. Mas logo depois ele levanta e vai. Existem pessoas que pensam em ir, mas não vão.
Pessoas que frequentam até a igreja, que ouvem palavras, ouvem pregações e dizem, eu acho que eu vou, mas não vou. Eu acho que Deus está falando comigo, mas eu não sei. Eu acho que eu preciso tomar uma decisão, mas sei lá. Mas de repente tem outra oportunidade, tem outro caminho. Esse jovem não, ele pensou, levantar-me-ei, e logo depois ele realmente se levantou e foi. E aí ele levantou e foi para o pai, do jeito que estava, naquele estado deplorável em que ele se encontrava. Ao cuidar de porcos, ele se misturava com os porcos. Ele cheirava como porco. Sua roupa era contaminada por porcos. E foi dessa situação que ele se levanta como atitude e volta para o Pai. Isso, irmãos, é a ilustração de Jesus sobre salvação. Se você quer ser salvo, você precisa seguir esses passos. Primeiro, entender a justiça de Deus, que é diferente da sua. Segundo, entender o grande amor de Deus que te deu até a liberdade de você fazer o que fez até o dia de hoje. Depois disso tudo, cair em si e perceber que as tuas escolhas foram as piores da tua vida. E depois disso, reconhecer que você é indigno e que você precisa de Deus. E depois disso, levantar e voltar para Deus. Isso é o exemplo de conversão na visão do Senhor Jesus. Mas o texto continua no versículo 20 e traz outra coisa maravilhosa. Diz assim, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Veja, a Bíblia diz que ele decide voltar e ele volta. Não sei a distância, não sei quanto ele andou, a história não conta. Mas eu sei que ele volta a pé pela estrada, não tinha carro, não tinha burro, não tinha nada. Está na pior, está por baixo. E ele vem andando aquele caminho todo de volta, sujo, maltrapilho. Só que o versículo 20 diz algo maravilhoso, porque diz que quando ele ainda vinha longe, o seu pai o avistou. Não sei se você já foi numa fazenda, se você já foi no campo, você vê aquelas estradas, né? Aquela cerca, aquele campo, lá longe você vê, vem alguém, você olha. É uma imagem assim que Jesus está passando. Ele está vindo lá longe, lá no horizonte, mas o seu pai o avistou. Antes dele ver o pai o vê. Isso não está aqui por acaso. Isso é parte do que Jesus quer ensinar para você. Antes de qualquer coisa que eu possa fazer, Deus já está vendo, irmãos. E veja, a ideia que passa aqui, eu posso exercitar um pouco isso, é de que o pai o vê primeiro, porque o pai estava de olho naquela estrada. Quando você tem uma preocupação, quando você tem algo que incomoda o teu coração, e você fica esperando, você olha na direção, esperando que algo aconteça. Eu imagino um pai que diariamente olhava para o final daquela estrada, na expectativa da volta desse filho. Amados, esta é a ação de Deus em relação ao pecador. Não imagina você que Deus está louco para destruir o pecador. Que Deus está só esperando uma oportunidade para lançar um raio na cabeça dele. Não é esse Deus que Jesus está aqui ensinando. O Deus que Jesus está retratando e que ele mesmo foi esse Deus em carne, era um Deus da expectativa da salvação. Era um Deus da expectativa do conserto, da mudança, da transformação. Era um Deus que olhava com o desejo de mudar e não de destruir. Um Deus que olhava com o desejo de restaurar e não de arruinar. Então eu imagino esse pai olhando todo dia para aquela estrada. Será que é hoje que meu filho volta? Meu filho tão amado, ele não sabe o que está fazendo. Como Jesus disse quando o crucificaram, orando pelos soldados romanos, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o pai olhava para aquela estrada e dizia, esse meu filho não sabe o que faz. Esse meu filho está louco. Deus está olhando para alguns de vocês aqui essa noite, para aqueles que ainda não se converteram. Ele está olhando para você e está dizendo, você está louco. Você não sabe o que você está fazendo com a sua vida. Você não sabe o que você está fazendo com esse presente que eu te dei.
Você não percebe? Eu estou aqui na expectativa da tua volta. Você está só aí, vivendo. Miserável, e não reconhece que é miserável. Mas Deus está lá, na expectativa da tua volta. Na expectativa de um dia olhar para o final da estrada e ver você lá chegando, ele já te enxerga lá longe. E a Bíblia diz que foi assim que aconteceu com esse rapaz. Vindo ele ainda de longe, o pai o avistou. E isso foi o suficiente para produzir toda uma ação agora do pai. O pai o avistou, diz o texto bíblico. E aí o que aconteceu, irmãos? Compadecido dele, o que o pai fez? Correu, o abraçou e o beijou. Veja, o pai é que corre. Isso é estranho para muita gente, pensar em um Deus assim, que corre para abraçar um todo errado que vem voltando, que corre para beijar um todo errado que vem voltando. Mas quem corre é o pai. Sabe por quê? Porque o filho não tem nem condição de correr. Ele não come há quantos dias? Há quantos dias? Ele está no fundo do poço. Nem correr ele pode. Por isso é o pai que corre, é o pai que abraça, é o pai que beija, segundo diz o texto. E o filho, então, abraçado e beijado, diz no verso 21, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Tudo aquilo que ele pensou em falar, ele falou quando encontrou com o pai. Pai, eu não sou mais seu filho, eu não tenho mais esse direito, eu fiz tanta coisa errada, eu não tenho mais condição de ter esse nome, filho teu. Mas aí, irmãos, o versículo 22 diz, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O pai nem escuta o que ele está dizendo, no bom sentido. Porque o que a gente pode dizer para Deus que impressiona Deus? Você acha que Deus nos perdoa porque o nosso pedido de perdão é convincente? Será que é isso? Deus se deixa levar pelas nossas palavras bonitas? Se você pedir perdão direito, aí Ele perdoa? É assim que funciona? Deus sabe, segundo a Bíblia, o que você vai dizer antes que as palavras saiam da sua boca. Porque Deus é o único que conhece o interior do teu coração. E aí o pai não fala nada. Não fala nada para o filho. O filho diz, pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não fala nada, ele só beija e abraça, chama o servo e diz assim, olha, traz para ele uma roupa, traz para ele uma sandália, traz para ele um anel, porque eu quero que ele volte a ter a aparência de filho. Ele não será um simples funcionário, ele é filho, e como filho ele será restaurado. É assim que Deus faz quando alguém se converte. Ele restaura a pessoa, a condição original. O pecado manchou a nossa imagem. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando o homem pecou, a imagem foi manchada. O homem não se parece mais com Deus, não tem mais nenhum parentesco com Deus, não há nenhuma aparência que diga que eu sou filho de Deus, porque o pecado manchou a minha vida. Então, quando Deus me recebe de volta, a primeira coisa que Ele faz é restaurar a aparência, para que agora alguém olhe para mim e possa dizer, realmente, esse é filho dele. Ah, agora eu estou vendo, olha o anel. O anel era o símbolo da família. Olha lá, esse é filho do cara mesmo, olha lá, é o filho do homem. Está lá o anel na mão dele, olha a sandália, olha a roupa. A aparência é restaurada. Quando há conversão verdadeira, genuína, a mancha do pecado desaparece e não importa quão grande, quão grave foi o pecado. Só Deus é capaz de apagar essa mancha, e é isso que Ele faz sem dizer uma palavra, sem uma repreensão, sem uma surra, sem dizer uma palavra. Ele simplesmente chama alguém e diz, vestem ele. Bota de novo o anel, bota de novo a sandália, restaura ele, restaura ele. Só Deus pode restaurar o pecador. Só o Pai pode me tornar de novo parecido com Ele. É o que esse texto está ensinando para nós. E é isso que Ele faz,
E aí o versículo 23 continua dizendo: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava como? Morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Exatamente o que a Bíblia diz sobre o pecador. O homem sem Deus, a Bíblia diz, está morto nos seus delitos e pecados, embora esteja vivo, embora tenha dinheiro, embora tenha bens, embora tenha vida social, ele está morto nos seus delitos e pecados. Aquele jovem estava morto, não porque perdeu tudo, já estava morto desde o dia que saiu de casa. Já estava morto desde o dia que decidiu deixar a casa do pai e ir embora. Enquanto ele tinha dinheiro e gastava com prostitutas, estava morto. Quando ele perdeu todo o dinheiro e comeu com os porcos, estava morto. Mas quando ele voltou, ele reviveu. Por isso, a única maneira de nascer é voltar para Deus. A única maneira de viver é voltar para Deus. Por isso, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, Jesus disse que a vida está nele. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele estava morto e ele reviveu. E o pai então manda matar um novilho para celebrar. Há uma festa na casa do pai, porque aquele jovem voltou. Não há uma lembrança do que ele fez. Não há uma menção aos prejuízos que ele causou. Não há nenhuma menção, por menor que seja, às besteiras que ele fez. Mas há só uma festa agora. Uma festa em que não há espaço para o passado, em que não há espaço para a tristeza, não há espaço para remorso, porque agora é tudo novo. Nova vida é isso. Conversão é isso. Vida nova. Tudo novo. O passado passou. Por isso diz a Bíblia: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Você já leu isso na Bíblia? Está aí exemplificado na história que Jesus contou. Há uma festa acontecendo no céu, quando um pecador volta para Deus. Há uma festa promovida pelo Pai que anseia pela sua volta, quando você finalmente volta e confessa. Quando você finalmente volta, abre o seu coração e confessa a sua indignidade. O Pai te recebe com festa e transforma a tua morte em vida. E aí você recebe de Deus uma nova vida, uma vida em abundância, para viver agora de acordo com o caminho do Pai. Não mais de acordo com os seus pensamentos e com as suas ideias, mas de acordo com a programação original do Pai. Qual o pai que programa para o filho um insucesso? Há algum pai que programe para o filho um insucesso? O pai programou o sucesso para você, mas você escolheu o insucesso. Você escolheu o caminho da morte, você escolheu o caminho do desperdício. Mas ele, quando te traz de volta, te restaura e ele celebra a tua volta. Porque você estava morto e agora você está vivo. Irmãos, a história podia acabar aqui e a gente já saberia tudo que Jesus quis ensinar a respeito de conversão, a respeito de salvação. Só que a história continua falando do outro irmão. Isso também não está aqui na Bíblia por acaso. Jesus continua a história usando o outro irmão para exemplificar como é a vida do religioso de hoje em dia. Como é a postura de muita gente que hoje está na igreja evangélica. Como é a vida de alguns crentes, entre aspas, que me dão nojo. Jesus continua contando a história do irmão mais velho para mostrar como é que nós podemos estar na casa do Pai, mas termos comportamentos de fariseus, de escribas, sermos insensíveis, não conseguimos entender a justiça e o amor de Deus. Porque a figura do filho mais velho está aqui para incomodar, não as pessoas do mundo. Para as pessoas do mundo a história pode parar aqui. Mas Jesus continua a parábola para incomodar os religiosos, para incomodar muitos que estão na igreja, achando-se detentores da chave do céu,
determinando quem entra e quem não pode entrar. Jesus continua essa história para mostrar como esse comportamento pode se instalar na vida de alguém que está na casa do Pai, que somos nós. E aí ele conta a história desse rapaz. Versículo 28 diz: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas, viu danças, e ele ficou espantado. O que está acontecendo? Versículo 26 diz: chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é aquilo? Que negócio é esse? O pai ficou maluco? Está dando festa aí, não me falou nada, não me convidou? Que coisa esquisita. Aí o rapaz informou: olha, teu irmão veio, teu pai mandou matar um novilho. Por quê? Qual o motivo? O recuperou com saúde. Ele diz isso para o irmão? Para o irmão. Olha, essa festa aí é por causa do seu irmão. Porque o seu pai recuperou o seu irmão com saúde. E ele, a reação dele, versículo 28, se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ele não teve nenhuma alegria com a recuperação do irmão. Ele não teve nenhuma alegria do irmão ter se recuperado com saúde. No coração dele ele pensou: essa praga não morreu, não. Ainda volta aqui para gastar mais dos nossos bens. É assim que ele pensa. Essa praga não ganhou o castigo que ele merecia, não? Morrer, sumir. Ainda volta aqui, o meu pai ainda dá uma festa. Veja como o coração de alguns dos que estão na casa do Pai podem ser tão diferentes do coração do Pai. Estão na casa do Pai, mas o coração e a atitude são completamente diferentes. Pensam e julgam de maneira completamente diferente aos pensamentos do Pai. Não se preocupam. Estava morto? Tinha mais do que morrer mesmo. Não, recuperou com saúde? Que se dane, eu não queria não, eu queria que ele morresse seco. E agora meu pai ainda dá uma festa? Mas o pai, mais uma vez, é retratado com amor, porque diz a Bíblia que o pai sai da festa e procura conciliá-lo, procura conversar com ele, mas ele responde a seu pai, versículo 29, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. O pai sai na intenção de conciliar, de ainda argumentar: meu filho, que é isso, seu irmão está aí, poxa, vamos nos alegrar. Mas não, o coração dele é só rancor, é só inveja. Veja, ele nunca saiu da casa do pai, mas na verdade ele nunca pertenceu a ela. Por isso eu digo, o fato de alguém estar na igreja, irmãos, não me diz muita coisa. O fato de alguém estar na casa do pai não me diz muita coisa. Esse homem nunca deixou a casa do pai, mas na verdade nunca esteve de fato lá. Nunca esteve de fato presente ali, desfrutando daquilo que o pai podia lhe dar. Nunca, jamais. Porque o seu coração ainda está completamente diferente do coração do pai. E ao ouvir do pai estas palavras de conciliação, ele só sabe reclamar. Ele só sabe dizer assim: pai, eu te sirvo aqui há um tempão, o senhor nunca me deu nada. É aquele pensamento de que nós fazemos as coisas visando a recompensa. Veja como Jesus, numa simples parábola, nos ensina tantas verdades importantes. Verdades sobre a salvação, sobre o entendimento de quem pode ser salvo, sobre o caráter e o amor de Deus, e também sobre a falta de caráter de alguns que estão na igreja, que ao invés de levar salvação, estão evitando que pessoas sejam salvas, que ao invés de trazer pessoas, estão afastando pessoas, por causa dos seus pensamentos, das suas atitudes e do seu coração não transformado. Porque, na verdade, estes servem a Deus por interesse. Quando ele diz para o pai: pai, eu te sirvo um tempão, o senhor nunca me deu nem um cabritinho, agora esse cara vem aí, o senhor mata logo o melhor novilho. Pô, isso não está certo, não.
não é justo. Mais uma vez a justiça humana miserável. Mais uma vez a justiça humana completamente diferente da justiça de Deus. E o que esse rapaz faz? É invocar. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou teus bens com meretrizes, mandou matar para ele o novilho cevado. O que ele faz? Ele está invocando justiça própria. Ele está dizendo, eu sou bom porque estou aqui na tua casa. Ninguém é bom. Certa vez um jovem chegou para Jesus e disse, bom mestre. Jesus disse, bom é meu Pai que está nos céus. Ninguém é bom. Todos nós estamos em processo de transformação, de mudança. E isso só quem pode fazer é Jesus. É a graça, o amor de Deus, a justiça de Deus. Só isso pode dar jeito na nossa vida. Não há justiça própria. Nenhum de nós é justo. Nenhum de nós tem o que oferecer para barganhar com Deus. Se fazemos alguma coisa boa, não é mais do que nossa obrigação, concorda comigo? Diante de um Deus tão bom, eu ainda vou fazer o que é ruim? Se eu faço algo para Deus, Deus não tem que me dar nada, não tem que me pagar de maneira alguma, porque é uma graça poder fazer algo para Deus, é uma graça ter o privilégio de estar na casa do Pai. Isso é um privilégio, isso não me dá direitos não, irmãos, isso me dá o privilégio. E aí Deus então continua com a parábola trazendo luz para essa situação, para mostrar para mim e para você que eu e você que estamos na igreja não podemos ser o irmão mais velho, porque também um dia nós fomos o filho pródigo, um dia nós chegamos ao fundo do poço existencial, reconhecemos e voltamos, e pelo Pai fomos acolhidos, e agora nós temos que também acolher aqueles que são salvos por Deus. Amém? Que Deus te abençoe com a palavra, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração junto com você. Você que ouviu a palavra de Deus, curva a sua cabeça, ore junto comigo agora. Peça ao Espírito Santo que ministre ao seu coração. Peça ao Espírito Santo que quebre todas as barreiras, todas as resistências, para que você possa, como aquele filho, reconhecer, cair em si e voltar. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, se você ainda não se rendeu ao Pai, se você ainda não confessou a Ele, Pai, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, e eu quero estar na tua presença. Se você deseja a salvação, Jesus está te chamando essa noite, para que você possa confessar diante de Deus e dos homens, eu preciso de Jesus. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Cristo? Levante a sua mão onde você está, eu quero fazer uma oração por você. Há uma pessoa ali. Quem mais quer entregar sua vida para Jesus? Alguém mais? Aproveita essa oportunidade, irmão. Não deixa passar, não. Deixa Deus incomodar o teu coração, quebrar essas barreiras. Há alguém mais que quer entregar sua vida para Cristo? Vem aqui à frente, minha irmã. Eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão. Se alguém mais quiser, vem aqui, queridos. Nós estamos na casa do Pai. É a casa do Pai aqui? Aqui é a liberdade. É melhor estar na presença do Pai do que estar aí vivendo com meretrizes, né? E aqui estamos nós para ser acolhidos. O Pai não julga, o Pai não aponta, o Pai não cobra, o Pai recebe. Recebe aquele que vem e se entrega. Mais alguém quer vir e se entregar? Aproveita. Como é seu nome? Dulce. A Dulce está aqui fazendo isso. Alguém mais quer fazer? Vem aqui à frente. Pai, eu te agradeço por essa vida preciosa, Deus, que ouvi a tua palavra essa noite, foi tocada pelo teu Espírito e tomou a decisão mais importante da vida: voltar para o Pai, confessar os pecados, arrepender-se deles, reconhecer a indignidade e receber do Senhor a restauração e a nova vida. E é isso que vai acontecer na vida desta tua filha a partir de hoje. Eu creio de todo o meu coração. Guarda ao Senhor nesse caminho, que ela permaneça e persevere nele, porque é o único caminho que conduz à salvação. Nós, como igreja, a abençoamos